Eu sou a Josi e eu sou contadora de histórias. E hoje eu vou contar para vocês a história O Príncipe Eudane, que foi escrita pela Maria Cecília da Silva Morim, a tia Cecília. E a tia Cecília me contou que é quando a gente deixa o coração se apaixonar que nascem as mais lindas histórias. A história, eu não sei se é verdadeira, mas o príncipe, o príncipe eu sei que ele existe. Aproveita, já curte a minha história e se inscreve no meu canal. Vamos para a história? Agora eu era herói e meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque e ensaiava um rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. E você foi a princesa que eu fiz coroar. E era tão linda de se admirar. E andava livre pelo meu país. Era uma vez um reino lindo, todo coloridinho. Na minha cabeça, ele era cheio de azul celeste, salmão, azul piscina e rosa. E nesse país é que Príncipe Eudane nasceu. O príncipe era lindo, forte, viril, inteligente. Não tanto. E o príncipe ficava vermelhinho feito pimentão maduro, todas as vezes que ele precisava falar algo importante ou assumir alguma coisa importante no reino. Quando isso acontecia, Eudane ficava vermelho e corria, se escondia atrás de uma pilha de livros. Eudane amava ler, lia de tudo, dramas, comédia, romance, quadrinhos, mas o que ele mais amava ler eram poemas. E Eudane, então, viajava em rimas e versos, sonhando em mudar o mundo. Uma vez, Eudane teve que assumir uma posição muito importante no reino. Então, como ele faria se ele ficava vermelho para qualquer coisa? Se ele corria e fugia? Numa dessas coisas de esconde-esconde, ele se escondeu atrás da pilha de livros e percebeu um livro desconhecido, diferente, tinha capa dourada. E ele não sabia explicar, mas sentiu uma energia tão boa quando olhou para aquele livro que ficou curioso. Então, resolveu tocar no livro. Quando ele tocou, sabe aquele friozinho na barriga que dá? Então, Eudane sentiu um friozinho na barriga e não resistiu. Abriu o livro. Assim que Eudane abriu o livro, ouviu uma voz que falou bem assim: Eudane, Eudane. Eudane ficou desconfiado. Um livro falante? Mas ele era meio devagar. Ficou ali olhando para o nada, folheou mais uma página e ouviu de novo:
Eudane, Eudane. Ah, Eudane, então, encheu seu coração de coragem, coragem que nunca havia sentido. E com o coração saindo pela boca, respondeu: sou eu. Ah, então o livro começou a falar com Eudane. Começou a fazer um monte de perguntas. Sabe, aquelas perguntas que a gente faz quando quer conhecer alguém? Então, era pergunta de cá, resposta de lá, mais uma pergunta de cá, e assim os dois emendaram uma conversa. E logo se tornaram amigos. Eudane então decidiu pegar o livro e ficar com ele, sempre, o tempo todo. E o livro passou a ser companhia do Eudane. Teve uma vez que Eudane precisava enfrentar uma batalha. Mas não era uma batalha para enfrentar um dragão, um cachorrão, um monstro do pântano ou uma bruxa feiticeira. Ele precisava viajar para o reino vizinho para pedir a mão da princesa ao rei. Porque antigamente, vocês sabem, os casamentos eles eram arranjados pelos pais. Então Eudane sabia que não poderia levar o livro em frente ao rei, mas foi decidido a enfrentar a batalha. Foi se lembrando das conversas que ele tinha com o livro, da força que o livro sempre dava a ele. Quando chegou no reino, logo se dirigiu ao salão real. E quando estava chegando no salão real, ele avistou um espelho e viu a sua imagem refletida nele. Imediatamente, olhou nos seus próprios olhos e sentiu a força daquela voz doce do livro falante. E a voz lhe falou bem assim: não tenha medo, Eudane, não tenha medo. Não tenha medo do silêncio. O silêncio pode vir a ser a sua melhor companhia. Então Eudane foi até o rei e solenemente pediu a mão da princesa em casamento. O rei aceitou, mas logo falou: ora, pois, eu lhe dou a mão de minha filha com todo o prazer, mas tenho lhe dizer que a menina é muda, mudinha, caladinha, não fala nadinha, nadinha. Não sei por quê, mas só sei que foi assim. Depois de uma tempestade fortíssima que abateu o reino, a menina perdeu foi as palavras da boca. Eudane não sabia por quê, mas começou a ficar vermelho, feito o pimentão maduro. Mas lembrou do que a voz suave e doce do livro havia lhe falado um dia. Eudane, não tenha medo do inesperado. Nem sempre as coisas são conforme nossas expectativas. Arrisque-se, Eudane. E Eudane, no outro dia, se casou com a princesa. Porque antigamente também era assim. Ninguém enrolava o outro para se casar. Porque também, se enrolasse, aí sim, ele estava em perigo. Na primeira noite dos dois, os dois estavam no quarto, envergonhados, tímidos. Eudane, então, resolveu pegar o livro para ver se conseguia alguma palavra que o acalmasse. O livro não falou nada, estava mudo, calado. Então Eudane
respirou fundo, deitou-se ao lado da princesa, fez um carinho no seu rosto, um cafuné no seu cabelo, e olhando nos olhos da princesa, disse assim: "Ah, Maria Cecília, com barulho ou com silêncio, seremos felizes." Nesse instante, uma luz brilhante invadiu o quarto e uma névoa ou uma fumaça brilhante impregnou as narinas da princesa. Nesse instante, a princesa começou a falar. E ela contou para o Dani toda a história. No dia da tal tempestade, Maria Cecília, que era tímida e também ficava vermelha feito pimentão e se escondia também numa pilha de livros, estava lendo. E aí caiu um trovão, um raio e aquele estrondo escureceu tudo. E com o susto, a voz da princesa foi parar lá dentro do livro. Quando ela conheceu Eudane, ela se reconheceu na timidez do príncipe. E então ela sabia que ele a compreenderia. Me contaram, e eu não sei se é verdade, mas me contaram que os dois entrelaçaram-se as mãos e de mãos dadas, deram um suspiro, porque estavam se sentindo em paz, em casa. E de mãos dadas, os dois falaram ao mesmo tempo: seremos felizes. E não é que foram muito felizes, mas não em silêncio. Porque a princesa Maria Cecília falava feito tagarela. Falava pelos cotovelos, a bichinha. E assim é que termina essa história para vocês. Gostaram? Então curte, compartilha e se inscreve no canal. Até a próxima história.